De volta ao programa Mulher.com, agora tem bate-papo sobre síndrome do pânico. Você pode participar enviando a sua pergunta. É só ligar, deixar o recadinho, a mensagem com as meninas do call center. A gente esclarece então as dúvidas no ar, ao vivo. E você também pode participar através das redes sociais. É só procurar o Mulher.com oficial no Twitter, no Facebook, no Instagram. Anote sua perguntinha, coloque sempre o seu nome, a cidade, o estado de onde você está escrevendo pra gente. E aí, quem sabe, a gente também não lê sua participação ao vivo. Eu quero apresentar para o nosso público ele que é psicólogo, escritor, Alexandre Bess. Seja muito bem-vindo, obrigada pela gentileza da participação. Eu agradeço que você tenha esse sucesso aqui do programa. Um beijo para as pessoas em casa. Obrigada pela gentileza da presença. Vai embora. Vai embora no bom sentido, claro, né? Continue. Se Deus quiser. Alexandre, a gente te convidou hoje para participar. Existem um grande significativo de alguns telespectadoras passando por alguns momentos difíceis e às vezes elas reclamam que sentem muito medo, uma ansiedade muito grande, chegam a ter até alguns calafrios, percebe a aceleração, né, do batimento cardíaco, o suor excessivo nas mãos. Então elas começam a transpirar bastante. E aí a gente pensou em de fato esclarecer. Então até que ponto, de repente, é uma ansiedade normal, alguma coisa que está para acontecer, ou às vezes alguma coisa que aconteceu ali na família, envolvendo o trabalho dela. E quando de fato é a síndrome do pânico? Como que a gente vai, de repente, diferenciar a ansiedade da síndrome de pânico? Nossa, você fez uma pergunta muito legal e que foi foi o final da minha especialização em síndrome do pânico quando eu fiz na Califórnia. Foi justamente foi o montante final da minha especialização. Não foi mestrado, mas foi minha especialização. A síndrome do pânico é uma ansiedade, tá? Ela não deixa de ser uma ansiedade. Se você não é uma pessoa que tem uma ansiedade muito exacerbada, você nunca vai ter síndrome do pânico. Porém, é uma ansiedade no seu ponto de vista mais exacerbado. É o nível máximo que uma ansiedade pode chegar, um transtorno de ansiedade, que é o termo correto hoje, que ele pode chegar em sua degeneração máxima. Então, todas as pessoas bastante ansiosas, é como se elas já tivessem então, essa predisposição para desenvolver esse transtorno do pânico. Exato, porque a síndrome do pânico nada mais é do que a ansiedade no seu grau mais alto. É um sentimento. A ansiedade já é uma coisa muito incômoda, é um sentimento de muita inquietação e que deixa a pessoa numa apreensão constante. Essa é a melhor definição de ansiedade, né? Tem vários tipos de ansiedade, você pode contrair a ansiedade de várias maneiras. A pior delas é quando você já contrai na própria gestação da sua mãe. Aquela mãe nasceu, a mãe não tem culpa de nada. É o ambiente que ela vive, se ela vive num ambiente conturbado ou está numa expectativa muito grande dela, essa criança vai absorver essa ansiedade já no feto mesmo e vai ser revelada aí na adolescência, na fase adulta. Mas os dias atribulados, né, da atualidade, a globalização, tudo isso contribui também. Existe cura, mas veja, Tatiane, eu não vejo nada na psicologia no passado e não vejo nada na psicologia no futuro pior do que a síndrome do pânico. A síndrome do pânico hoje nada mais é do que a histeria nos tempos de Freud. É uma releitura da histeria dos tempos de Freud. É uma doença 100% emocional, ela não tem nada de orgânico, não tem nada a ver com componentes de serotonina, nada disso. Ela é uma doença, é uma manifestação totalmente do organismo na sua maneira psicológica e via ansiedade mesmo. Então não adianta você tomar remédio. Remédio ajuda, mas remédio não cura. O que cura a síndrome do pânico efetivamente vai ser a terapia. Você pode dosar... Tratamento é terapia. Em alguns casos, um ansiolítico também pode ser prescrito para diminuir um pouco a ansiedade, mas ele não cura. Nem o ansiolítico, nem o antidepressivo tem poder para curar a síndrome do pânico. Alexandre, quais são os sintomas que as pessoas devem ficar atentas, ou de repente até as pessoas que convivem, né, os familiares, os amigos, que devem chamar atenção, por exemplo, que a situação está ficando séria, está fugindo do controle? Porque você me disse, então, todas as pessoas que são muito ansiosas, elas podem manter esse grau de ansiedade durante toda a vida, ou pode ter esses picos e ter esse transtorno do pânico. Então, durante esse degrau, né, quais são os sinais que a gente pode observar, de repente, em nós mesmos ou no outro, para, de repente, buscar ajuda? Taquicardia, picos de pressão arterial. A gente está aqui conversando, a nossa pressão está normal, de repente a pressão vai embora. Sem nenhuma manifestação para que isso possa ter ocorrido, sem nenhum elemento aí que pudesse desencadear.
A síndrome do pânico consegue fazer com que a tua pressão dispare mesmo sem você ter um agente silenciador específico, ou seja, alguma coisa que desencadeou, tá? Mão suando, a dispneia, que é um termo que significa falta de ar, né? Que é um dos piores, porque a pessoa ela está respirando, mas ela tem a sensação de não estar respirando, que isso é muito horrível. Então você fica lá naquele desespero. Um pouco de tontura, um pouco de vertigem você pode ter também, você pode ter incômodos inespecíficos ou sintomas atípicos de alguma dor, de algum enjoo, de alguma coisa que não vai bem. De todos os sintomas da síndrome do pânico, Tatiane, o pior que tem é aquela sensação iminente de morte, você acha que você vai morrer, né? E quando você está num ciclo de síndrome do pânico, quando você está manifestando o sintoma, esse sintoma ele é cíclico, ele pode dar, geralmente hoje a síndrome do pânico pode dar de 2 até 5 vezes por dia, dependendo do caso. Tudo Se ela isso, pode, Alexandre? se ela é leve, moderada ou severa, até 5 vezes. Não tem na literatura mais que 5 vezes por dia. E ela dura um quadro de 20 minutos. Se você tiver naquele momento manifestando o sintoma e você for medir todos os seus dados clínicos, você vai achar que você está morrendo, porque está tudo alterado ali. Pressão arterial, pulsação, oxigenação, está tudo alterado. Daqui 20 minutos zerou, tá? Você pode ter síndrome do pânico específica como com agorafobia, que seria o quê? Por exemplo, você está em casa e você põe o pezinho para fora, acabou. A partir do momento que você pôs esse pé para fora, ou que você sabe que você vai ter algum tipo de responsabilidade, ir no correio, botar uma carta, ou ir num banco, pegar uma fila, você não aguenta, você não segura a onda de estar ali. Ela manifesta. É uma insegurança muito grande, um medo? Porque a síndrome do pânico ela pode ser com e sem agorafobia. A diferença é que com agorafobia você sabe onde que ela vai dar, porque ela só dá especificamente, tá? E sem agorafobia é essa que eu falei que ela dá o tempo todo. Você tem hoje nos Estados Unidos você tem um estudo muito novo que mostra que você pode ter sintomas de pânico, que são os que eu relatei aqui, sem você ter necessariamente o transtorno de pânico. Mas eu não vejo nada, como eu te falei, nada na psicologia no próximo milênio dentro das doenças psicológicas, porque a síndrome do pânico não é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno psicológico. Então, veja, não tem nada pior. Ela não leva à morte, isso é muito importante, ela não mata, mas te leva a um sofrimento muito grande.